Tudo bem com você, estudante do 8º ano do ensino fundamental? Eu, professor Dagoberto, estou aqui para juntos aprendermos e estudarmos muito desta importante área do conhecimento que é a matemática. E com este material preparado pela editora Veloz especialmente para você, quero convidar você a me acompanhar ao longo do desenvolvimento de algumas questões que tenho certeza que farão toda a diferença para o teu aprendizado. Então, vamos começar pela questão número 30 do nosso material de estudos. É uma questão muito legal e diz assim essa questão: em um estacionamento há carros e motos, totalizando 42 veículos. Olha só que questão interessante. O dono do estacionamento resolveu contar os pneus que havia de acordo com os veículos estacionados. Que maluco, né? Contar os pneus, mas cada um com sua mania. Enfim, então, totalizou assim 120 pneus. Olha só, 120 pneus. Levando então em consideração que todos os carros têm 4 pneus e que as motos têm 2 pneus, o número de motos no estacionamento é igual a. Então, vamos analisar essa situação. O que nós sabemos? Nós sabemos que é importante, primeiro de tudo, anotar essas informações. Então, vamos lá. Nós temos um total de 42 veículos. Então, o total é de 42 veículos. O que mais nós sabemos também? Nós temos o total de rodas. Então, vamos anotar isso. Então, a quantidade de rodas é exatamente 120 rodas. Bom, nós agora vamos partir do seguinte princípio: nós temos apenas carros e motos, não tem outro tipo de veículo nesse estacionamento. Então vamos escrever aqui uma linguagem matemática para representar essa situação. Vamos lá? Carros mais motos é igual a 42. Olha aí. Você tem como saber, só escrevendo essa equação aqui que nós acabamos de escrever, quantos carros e quantas motos tem? Claro que não, né? Porque existem infinitos valores que somados darão 42. Pois bem, então agora nós vamos pensar na segunda informação, que é a quantidade de rodas. Vamos lá? Cada carro tem quantas rodas? Cada carro tem 4. Então, podemos pensar da seguinte maneira: 4 vezes o C, que é a quantidade de rodas que tem cada carro. Então, para eu saber a quantidade de rodas que tem todos os carros, basta pegar a quantidade de carros e multiplicar por 4, somado com a quantidade de rodas das motos, ou seja, eu vou pegar a quantidade de motos e multiplicar por 2, e assim nós obteríamos 120, certo? Vamos pensar agora que essas duas equações nos fornecem um sistema de equações, e é o que nós vamos resolver aqui. Então, como que nós podemos fazer? Nós podemos eliminar uma das incógnitas, certo? Nós temos pelo menos aqui duas formas de resolução, que é ou o método da substituição ou o método da adição. Como nós queremos saber exatamente, né, quantas motos nós temos, porque esse é o nosso objetivo, é saber a quantidade de motos. Vou colocar aqui representado pela letra M. Então nós vamos fazer aqui o método da substituição. Vamos lá? Vamos isolar, por exemplo, a quantidade de carros na primeira equação. Fazendo isso, nós teríamos C, que é a quantidade de carros, é igual a 42 menos M. Então, isso já vai facilitar bastante para nós. Então, aonde aparecer a letra C, nós colocaremos 42 menos M. Observe comigo que nós temos então a segunda equação, e ela ficaria 4 vezes o valor do C. Então, o C agora é 42 menos M, fecha parênteses, mais 2M é igual a 120. Perceba que a partir de agora nós só ficamos com uma incógnita,
Então, nós temos 4 vezes 42 e 4 vezes o menos m. Vamos realizar essa operação? 4 vezes 42 dará 168, menos 4 vezes m, 4m. E agora repetimos o restante da equação. Mais 2m igual a 120. Como nós temos aqui uma equação, nós podemos fazer o quê? Juntar os termos semelhantes, organizando letras para um lado, números para o outro. Então temos 168 menos 120 igual a, agora, 4m positivo menos 2m. 168 menos 120 dará 48, igual a 4m menos 2m, ficaremos com 2m. Como faremos para descobrir o valor exatamente do m, que é a quantidade de motos? Nós faremos m igual a 48 dividido por 2. Ou seja, 48 dividido por 2 é 24. Então, dessa forma, nós descobrimos que a quantidade de motos é exatamente 24. Você já observou em qual das alternativas nós temos essa resposta? Então, a nossa resposta está na letra B, 24, tá certo? Então, espero que nós já tenhamos começado muito bem aqui o desenvolvimento das nossas questões e agora eu quero que você me acompanhe na nossa próxima questão. Vamos resolver a questão número 32 do nosso material de estudos? Diz assim essa questão: dado o sistema de equações x mais y igual a 3 e 2x menos 3y igual a 1, a representação no plano cartesiano é. Então, nós temos que saber exatamente qual é exatamente agora o gráfico que vai representar para nós essa situação. Mas poderia ser uma missão talvez muito difícil. Então, vamos tentar encontrar uma maneira mais suave de chegar nessa resposta? Qual seria essa forma de desenvolvermos a nossa questão? Seria pensando em, primeiro, escrever o nosso sistema de equações. Vamos escrevê-lo? Olha só, vamos lá, copia ele aí. X mais y igual a 3. Então, temos a nossa primeira linha. A segunda linha, 2x menos 3y é igual a 1. Para fazermos isso, nós temos que pensar o quê? Bom, todas as alternativas nos mostram o ponto de encontro, o ponto de intersecção dessas retas. Então, nós vamos resolver esse sistema para saber qual é esse ponto de encontro. Isso eu tenho certeza que vai tornar, como eu falei antes, mais suave esse nosso caminho. Então, vamos lá, confia. Então, fazendo isso, vamos pensar aqui como resolver esse sistema. Vamos usar agora o método da adição? No método da adição, nós temos que somar as duas equações para que, assim, a gente consiga eliminar uma incógnita. Então, qual é a ideia que eu tive aqui? Acompanhe meu raciocínio. Nós podemos multiplicar a primeira linha por 3. Multiplicando todos os elementos da primeira linha por 3, veja o que acontece. Nós teríamos a partir de agora 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes y, ficaremos com 3y, igual a 3 vezes 3 vai dar 9. Fechou? Então, vamos repetir apenas a nossa segunda equação? Repetindo ela, nós teríamos 2x menos 3y igual a 1. Você já entendeu aqui qual foi a minha jogada, qual foi a minha linha de raciocínio? Foi a seguinte: eu multipliquei a primeira linha por 3, porque dessa forma nós conseguimos, através da adição, eliminar uma das incógnitas. Já percebeu qual delas que eu vou eliminar na soma? Acompanhe aqui, ó. 3x mais 2x, ficaremos com 5x. Agora, perceba, eu tenho 3y positivo menos 3y. Então, se eu tenho 3 e devo 3,
eles se anulam. Agora, significa o quê? Que nós temos 9 mais 1. 9 mais 1, 10. Veja que nós ficamos apenas com uma incógnita. E como resolver, então, essa equação? O 5 que está multiplicando o x, ele vai dividir o 10. Então, 10 dividido para 5, o nosso x vale 2. Então, significa que o ponto de encontro dessas retas será no ponto 2 para o x. Agora nós vamos encontrar o valor para o y. O que nós já sabemos? Sabemos que x mais y é igual a 3. Como o x vale 2, nós temos 2 mais y igual a 3. Se o número 2 está somando, ele vai subtrair. Então ficaremos com 3 menos 2. 3 menos 2, o nosso y vale 1. Então, o nosso ponto de encontro será exatamente o ponto 2 e 1 no plano cartesiano. Assim, eu tenho certeza que ficará mais fácil de nós entendermos qual é a nossa alternativa correta. Você já percebeu agora, entre as alternativas A, B, C ou D, qual é a que o ponto de intersecção entre as retas tem coordenadas 2 e 1? Já percebeu? Então, olha comigo aí. Se você não percebeu, vou te dar mais um tempinho. E agora, você já chegou na resposta certa? Nossa resposta certa é a alternativa A. Então, o gráfico que melhor representa a nossa situação está na alternativa A, beleza? Então, agora quero que você me acompanhe na nossa próxima questão. Vamos resolver agora a questão número 35 do nosso caderno de questões, que diz assim: observe na representação a seguir a vista de cima do projeto de uma casa. Olha que bonita essa casa, né? Então, vamos observar ali a vista exatamente dessa casa e agora, olhando cada detalhe, vamos analisar a questão e saber o que ela deseja. Diz assim, ó: o quarto, localizado à esquerda na representação, possui todos os lados de mesma medida. Ou seja, esse quarto, ele é o quê? Ele é um quadrado, certo? Por quê? Porque os lados têm a mesma medida. Então, essa medida, inclusive, ela está dizendo que são iguais a 2x. Então, sabendo que a área desse quarto corresponde a 64 metros quadrados, o valor de x é igual a. Então, vamos anotar isso. Esse quarto, ele tem exatamente o formato de um quadrado. Então, o quarto tem o formato de um quadrado, os 4 lados são iguais e nós sabemos que cada lado, então vamos anotar isso, cada lado tem exatamente medidas 2x. E nós sabemos que a área desse quarto é de 64 metros quadrados. Então, vamos analisar agora alguns detalhes, como a questão pede o valor de x. Então, este é o nosso objetivo, encontrar esse valor do x. O que faremos então? Vamos pensar na área. A área basicamente é o quê? É o produto entre os lados, é a multiplicação entre as medidas dos lados. Então, a nossa área será 2x vezes 2x. E, de acordo com o problema, ele diz que essa área é igual a 64 metros quadrados. Então, vamos realizar essa multiplicação? 2x vezes 2x. Vamos multiplicar número com número. 2 vezes 2 é 4. Agora, vamos multiplicar as letras. Como que nós multiplicamos as letras? Conservamos a letra e somamos os seus expoentes. Nesse caso, expoente 1 mais expoente 1. Ou seja, x vezes x é x ao quadrado. Então, 4x ao quadrado é igual a 64. Como nós faremos para descobrir o valor do x? Vamos realizar agora as operações inversas. Nós temos um 4 que está multiplicando x ao quadrado.
Então, ele realizará uma divisão com o 64. Então, ficaremos com x² igual a 64 dividido por 4. Você sabe quanto dará? 64 dividido por 4 dá 16. Então, por último, nós vamos agora tirar a raiz quadrada do 16. Por quê? Porque nós temos uma potência, e a operação inversa da potência é a raiz. Então, o x vai ser igual à raiz quadrada do número 16. Sendo assim, o valor de x é exatamente igual a 4, que é o que nós encontramos aonde? Encontramos na nossa alternativa A, tá certo? Então, espero que você tenha compreendido essa questão e, resolva aí mais questões como essa, para que você domine este importante assunto da matemática. Vamos resolver agora mais uma questão juntos? Vamos analisar a questão número 36, que diz assim: observe a seguir a representação de uma sequência numérica. E ali nós temos então essa sequência representada pelos números 1, 4, 9, 16 e 25. E aí 3 pontinhos, ou seja, reticências. Significa o quê? Que essa sequência tem mais valores ainda. O que nós queremos saber? Veja bem, o 12º termo dessa sequência é. Então, como que nós vamos encontrar esse 12º termo da sequência? Vamos pensar um pouco? Vamos reescrever essa sequência? Então, começando pelo número 1, depois nós temos o número 4, nós temos o número 9, temos o número 16 e o número 25. Você já percebeu alguma regularidade entre essa sequência? Então, essa sequência é a famosa sequência dos números quadrados perfeitos. Ou seja, ó, o primeiro número corresponde a exatamente 1 elevado ao quadrado, por isso o nome quadrado perfeito. O número 4 corresponde a exatamente o número 2 ao quadrado. O número 9 corresponde a 3 ao quadrado. O número 16 corresponde a 4 ao quadrado. E 25, que é o quinto número, 5 ao quadrado. Então, essa é a nossa sequência de quadrados perfeitos. Como nós queremos saber exatamente o 12º termo dessa sequência, então nós podemos pensar o seguinte: o 12º termo nada mais é do que 12 elevado ao quadrado, porque aqui nós teremos o primeiro termo, aqui nós tínhamos o segundo, aqui nós tínhamos o terceiro. Então, seguindo esta representação, o 12º seria 12 ao quadrado, ou seja, 12 vezes 12. E aí, lembra quanto que é 12 vezes 12? Já chegou na resposta? Vou dar um tempinho para você pensar. Tudo certo? 12 elevado ao quadrado, ou seja, 12 vezes 12 é 144, que é o valor que se encontra na alternativa A. E assim nós detonamos mais uma questão. Vamos com tudo para a nossa próxima questão agora? Vamos realizar então a nossa última questão do nosso encontro. Questão número 37 diz assim: o professor de matemática apresentou as seguintes representações em um slide. Observe ali, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, o quinto termo também. Então, todos esses termos, eles têm algumas particularidades. Vamos analisar uma por uma nesses desenhos. Olha só, o primeiro termo, ele tem exatamente quantos quadrados? O primeiro termo é formado por 3 quadrados. Já o segundo é formado por quantos quadrados? O segundo termo é formado por 5. Você já observou agora quantos quadrados tem o terceiro termo? O terceiro termo tem exatamente 7 quadrados. Então, assim é o que está acontecendo no quarto também e no quinto, esse aumento. Então, vamos anotar isso? Eu vou chamar aqui termo 1, primeiro termo, então T1. Então, termo número 1
nós temos exatamente 3 quadrados. Olha só, termo número 2, nós temos exatamente 5. Termo número 3, nós temos 7. Você já observou quanto nós temos no termo número 4? Então, quarto termo, que eu vou chamar de T4, nós temos 9. E no termo 5, ou quinto termo, temos 11. Então, perceba que esta sequência está aumentando, está crescendo de 2 em 2. Perfeito? O que será que nós queremos saber aqui? Então, nós queremos saber exatamente quantos elementos, ou qual será, nesse caso, a representação do sétimo termo. Então, o que nós podemos pensar? Se o quinto, que foi o último, são 11, o sexto teria quanto? O sexto teria 13, porque é só somar mais 2. E o sétimo teria exatamente mais 2, 15. Então, 15 termos. Vamos procurar exatamente agora qual é a figura que tem esses 15 termos ou esses 15 quadradinhos pintados? Vamos lá? Vou dar um tempinho para você pensar. E aí, já chegou na alternativa correta? Encontramos na nossa alternativa A, tá certo? Espero que você tenha gostado do desenvolvimento das nossas questões ao longo dessa aula e que todos esses assuntos aqui que nós falamos sejam úteis para o teu desenvolvimento, para o teu aprendizado. Desejo a você agora bons estudos e até mais.